Maserati MC20, teve até uma live, né, há 2 dias atrás, a apresentação ao vivo, eu acabei acompanhando, teve transmissão dupla, né, pelo Instagram, que eu recebi notificação, e no YouTube, acabei vendo pelo YouTube mesmo, né. Cara, quanto tempo que a Maserati não apresentava um produto assim, esportivo, vai? Contar Gran Turismo, claro que é um carro esportivo, um GT mais um esportivo, que é uns 14 anos mais ou menos. Então tinha vazado algumas fotos uns dias antes, né, até cheguei a colocar no Twitter, tem uns grupinhos de amigos assim, também até ouvi uma especulação no Ferrari Chat aí, nesses grupos, que eu queria trazer aqui essa discussão, que eu queria saber a sua opinião, né? Teria rolado um boato em que a Ferrari e a Maserati teriam trocado de projeto. A Ferrari Roma teria sido a Maserati Alfieri e a Maserati MC20 seria a Ferrari Dino, a nova Dino, que a Ferrari queria reviver isso, né? Até tava rolando, enfiorando os motores V6 há muito tempo o teste, daqui a pouco desapareceu, voltou recentemente com o sistema híbrido que eles vão lançar. Acho que acredito que o primeiro motor talvez seja no SUV lá, né, no crossover, vamos chamar de puro sangue, né? E eu falei, nossa, que coisa estranha, porque pra quem não sabe, eu vou deixar até um card lá em cima à direita, gravei um vídeo, um briefing aqui, falando das versões troféu da Maserati, lá eu comento que a Ferrari não faz mais parte do grupo FCA, fazem 5 anos pelo menos, né? Foi no final de 2015, ela decidiu se separar do grupo e abrir o capital dela. Até na época o capital da bolsa ficou muito famoso no tal do IPO, né? E desde então ela não faz mais parte do grupo FCA. Então até gostaria de avisar os jornalistas brasileiros, vários, que eu acho que eles não sabem, que eu vi algumas reportagens da MC20 que dizia reportagem assim, algo do tipo, novo motor, revolucionário, Netuno, V6, tal, não sei o quê. Só a Maserati vai ter direito de usar do grupo FCA, a Ferrari não. Aí eu falei, mas cara, a Ferrari saiu do grupo faz 5 anos, meu Deus do céu, os caras... Bom, mas tudo bem, né? Nem a Alfa Romeo, só a Maserati usaria, né? Até é interessante que você olha a apresentação inteira da MC20 e no press release várias vezes eles fazem questão de dizer que o carro é produzido totalmente em Modena, 100% em Modena, num sentido meio que tipo, olha, a Ferrari não tem nada a ver com isso, nem a Alfa Romeo. Somente a Ferrari, né? Que a Ferrari forneceu muito peças e muitos motores para a Maserati por muito tempo, então eles querem desvincular isso, já que, eu falei, a Ferrari não faz mais parte do grupo FCA, né? Aí eu falei, caramba, troca de projeto, mas eu fiquei pensando, a Alfieri, que é o que deveria ser, né, digamos, a Roma, veio quando? Eu fui pesquisar em 2014 o protótipo, lindo, que carro devia ter ido muito em linha, né? Puta caramba, pouco antes da Ferrari desvincular, era o que faltava. Aí você começa a aumentar a especulação, aquelas conspirações, né? Você fala, mas só faltava, né? Aí eu vou comentar mais pra frente, mas a minha opinião inicial eu acho que não tem nada a ver. Mas eu acho que tem dedo na MC20 da Ferrari sim, que eu vou comentar por que isso, né? Então vamos lá, MC20, né? Então M Maserati, C de Corsa, que seria corrida, né? E 20 de 2020, né? Seria o ano 2020, lançamento do carro aí. Visualmente, acho que muita gente já de cara, assim como eu também, logo a parte da traseira assim, McLaren GT, né? Sim, lembra muito a McLaren GT, mas também tem um quê também de Gran Turismo, em umas certas posições assim de trás, você vê assim, é uma evolução da Gran Turismo, olha que interessante, né? Talvez as pessoas não tenham percebido isso, que talvez a McLaren, não questão de copiar, não, mas assim, a McLaren fez um desenho que lembra um pouco de uma certa perspectiva Gran Turismo, e esse carro na verdade é uma evolução da Gran Turismo, aquela lanterna, eu achei interessante, né? Aí vamos lá pra frente, putz, tem um monte de carro de design lá na frente, né? Eu fiquei pensando em qual que mais parece, assim, qual que é o carro que a MC20 mais parece, assim, e eu falei, cara, que carro que é, eu tava pesquisando na minha cabeça mesmo, sabe? Lembrei, Jaguar CX-75, sabe qual que é esse carro? A gente até comentou no NBcast, eu vou deixar o link na descrição dos carros do 007, ele apareceu, infelizmente ele foi só um conceito, um protótipo, ele apareceu no filme Spectre do 007, até o Henrique e o Matheus comentam lá também, é um carro lindíssimo, que ele teria tudo para ser o sucessor do XJ220, infelizmente não foi para frente. Então tem uma mistura de CX-75, aí tem também Maserati MC12, que é o que você espera, né, aquela entrada de ar a boca lá na frente e tal, perfeito. Um quê de F-Type também. Não esse, o anterior. E também alguma coisa do Rimac, o Cetil lá. Eu falei, olha que interessante, os 3 carros parecem, de alguma maneira, lembram a frente do MC20. Aliás, o MC20 ao contrário, né? Lembra de alguma maneira o design desse carro. E de maneira geral, proporções, assim, olhando de fora, a porta, o estilo de porta, que a Maserati nunca usou esse tipo de porta, né? Que eles chamam de Butterfly Doors. Eu olhei assim, eu falei, nossa, engraçado, tem algum quê de Valhalla também, do Aston Martin Valhalla, né? Eu falei, nossa, o carro realmente é um conjunto de coisas. Eu vi o Chris Harris falando que o carro é muitas coisas genéricas. Não sei, cara, se é muita coisa genérica, não. A traseira tem um quê de Maserati, como eu falei. A frente também. As portas, se perguntar a minha opinião, eu acho que não tem nada a ver, assim, com
a marca, mas eu acho que como um carro esportivo, eu acho que cabe muito bem. É engraçado, eu já tenho uma opinião exatamente oposta. Eu acho que a porta, a Butterfly Doors, que a McLaren usa em todos os modelos dela, eu acho que não casa muito na McLaren GT, sabia? Porque eu acho que um GT, um carro, um Long Distance Cruiser, ele tem que ser um carro muito belo, mas ao mesmo tempo discreto. E eu gosto muito da McLaren GT, eu acho carro lindo. Eu acho que assim, de todos em linha, eu acho que é o mais bonito. Pessoalmente, ele achei um pouco comprido, um pouco grande assim, e o porta-malas talvez seja aquela questão, é suficiente, mas ele não tem, a gente comentei no vídeo da McLaren GT, né, que eu falei, o pessoal reclama que não tem exatamente o jeito de você colocar as coisas, sabe, tipo, você vir no supermercado, porque vai ficar meio tudo solto. Mas fora isso, eu acho belíssima a porta, só que eu falei, puta, acho que a porta convencional caberia muito mais, sabe, a gente esperava uma porta, uma Butterfly Door, uma Lambo Doors na Gallardo, por exemplo, que é um carro esportivo, mas eu não esperava isso na GT, né, então eu faria essa troca se fosse possível, né. Logo da Maserati novo também, um pouco diferente, eles tiraram o vermelho, agora ele tá só azul e branco, né, e na apresentação foi legal, acompanhei pela internet, né, teve YouTube e Instagram, acompanhei mais ao vivo pelo YouTube, e eu vi lá que um dos apresentadores era o Mr. JWW, né, um youtuber aí famoso, a gente gosta, admira, fala muito sobre os vídeos dele nos NBcasts, né, e foi muito legal porque eu esqueci de falar, mas no briefing das troféus, quem apresentou o carro, pelo menos virtualmente, foi a Supercar Blonde, né, a Alex, eu até esqueci de comentar dela, e nesse foi o Mr. JWW, até eu falei, porque a Alex fala que ela é muito fã de Maserati, ela sempre falou isso, né, eu não lembro exatamente isso do Mr. JWW, mas eu falei, caramba, eu nem fui atrás pra ver se ela gravou algum vídeo sobre a MC20, mas eu falei, ixi, será que deu dor de cotovelo, porque o trunfo foi pro Mr. JWW, e quem gosta de Maserati sempre falou que gostava, era ela, né, mas de desenho eu acho que é isso aí, né, um design bem limpo, até falam que eles deixaram o mais limpo possível, o ar entrar por baixo do carro para não ter tantas entradas de ar, não perder o estilo e elegância da Maserati. Tem um detalhe lá atrás na tampa do motor que eu achei fantástico, cara. É aquelas coisas, detalhes que são incríveis, né? Na tampa do motor tem o símbolo da Maserati, assim, o tridente, né? E eles falam muito que esse carro é o retorno da Maserati para as corridas, né? A gente tá tentando adivinhar até aonde, porque a Fórmula 1 tá tendo essas mudanças aí, tava até discutindo com o Matheus aí, talvez, será que a Alfa Romeo vai mudar de nome, né? No Fórmula 1, acredito que não. Aí vamos ver o que a Maserati vai correr. E falaram que vão revelar em breve aí. Então a MC20, na verdade, é a representação de volta a Maserati às corridas. A Maserati sempre teve uma época assim, vamos falar até antes do Schumacher, que o Schumacher meio que arrebentou aí, mas ela sempre teve mais tradição que a Ferrari, né, em corrida. Então você vê do nada a Maserati passou a ser um carro GT, a gente não viu carros esportivos, é que nem a Ferrari começou só a fazer sedã executivo. Eu falei, caramba, um carro de empresa de tradição, assim, você só fazer carros executivos, mas não esportivos, né? Então, esse carro, assim, vai voltar, talvez a antiga era o que era a Maserati antigamente, né? Achei interessante as rodas também, tem acho que 2 tipos de roda, um delas até lembra um pouco o desenho do Viper da primeira geração lá, que o Matheus chama de roda que parece esfirra, que eu não queria entender esse detalhe de esfirra, mas até interessante essa roda porque lembra um pouco esse estilo de dupla personalidade na roda, que nessa que parece a do Viper, ele tem um negócio de uns gomos assim, que você consegue olhar a roda de 2 perspectivas quando ela é pintada diferente. Fiz até uma enquete no Instagram perguntando pro pessoal, esquece a marca, pensando como design, Ferrari Roma ou a Maserati MC20? Falando em Roma, vou deixar até um card aqui em cima à direita. Nesse momento que esse vídeo tá indo pro ar o NBcast sobre a Roma, eu, Henrique e Matheus gravamos sobre, né? E pelo que eu vi lá na enquete, quem ganhou foi a MC20, né? Então, eu gosto muito do design dos 2 carros, né? Eu acho que a Ferrari Roma, eu até comento nesse NBcast, falei, cara, é a Ferrari que eu abriria minha carteira pra comprar, porque eu acho o carro belíssimo, assim, sabe? A MC20 também tá fazendo muito bem, assim. Como design, a parte da traseira eu concordo, a Maserati mais bonita, mas a parte da frente, assim, de perfil, eu ainda vou preferir a Roma, né? Porta-malas, o negócio do porta-malas foi uma surpresa, porque eu não esperava ter um porta-malas, porque o desenho do carro, o conceito, eu falei, cara, eles querem pegar quem como competidor? Eles não falaram, né? Mas quando eu abri o porta-mala atrás, eu falei, nossa, eu nem sabia que tinha porta-mala lá atrás. Esse porta-mala no estilo Chevrolet Corvette C8 ou Ford GT, se bem que o Ford GT é uma mediocridade no meio, com porra nenhuma ali atrás, né? Mas do Corvette C8, assim, eu falei, olha só, que interessante. As Ferraris antigas eram assim também, né? Motor central, eu acho que foi talvez até a 308, a 328, que tem aquela parte do motor, ele atrás tem um porta-mala, né? Cara, achei interessantíssimo porque, diferente do Corvette C8, que a gente olha de perfil e você fala, nossa, que traseira, aquela parte em cima da roda pra trás, você percebe que tá sobrando, sabe? Na Maserati eu achei tão perfeito que eu achava que o motor todo estivesse ali, sabe? Se bem que, nesse último fim de semana, tem uma loja aqui em São Paulo que recebeu um cinza, né? Eu vi só pela vitrine, não entrei na loja. E eu falei, pessoalmente, o Corvette C8 não é tão feio assim, não, aquela parte de trás, assim, pelo contrário, achei bem interessante, eu queria ver andando na rua. E foi uma surpresa
Maserati ter o porta-mala lá atrás. Cara, eles têm porta-mala pra caramba, assim. Até eu fiquei vendo dados de 0 a 100 que eu vou comentar já, mas assim, esse carro vai assombrar muita gente, viu? O interior do carro tem umas coisas interessantes, por exemplo, aquele seletor de marcha lá embaixo, assim, no estilo Ford GT, que até parece um Terrain Response da Land Rover, mas mais o Ford GT, que você tem lá os modos drive, os modos de condução lá, que são 5, né? Wet, GT, Sport, Corsa e ESC Off, né? Aliás, o GT500 também tem a rodelinha lá, né? E eles fizeram naquele estilo da Roma, né? Que a Ferrari colocou no Manettino, o esquema da suspensão, né? Você aperta no centro. Na MC20 é embaixo, é no meio, é bem no meio. A única diferença é que não está no volante, está ali embaixo. Então eu falei, nossa, tem pouca influência Ferrari isso, né? Aí eu fiquei olhando outras coisas, cara, tem umas coisas de montadoras que são fantásticas, sabe? Você percebe que é puro marketing, ou que os caras não têm a menor ideia do que estão falando. Porque a minha lamentação quando eu vi o interior, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa nesse interior. É o reloginho analógico da Maserati, assim, que tem lá no... Todos os modelos tem... Eu não vou falar desde sempre, mas pelo menos os últimos, assim, até Ghibli, Levante, 4 portas, tem um reloginho analógico, clássico, charmoso ali. A Maserati fala que não colocou, porque o seletor de marchas, lá, olha a viagem, o seletor de marchas lembra um relógio de alto padrão, de alto luxo, e não casaria um relógio analógico no painel, sendo que o seletor é aqui embaixo, tá lá embaixo, e o reloginho seria aqui em cima. Aí eu pensei, falei, nossa, como os caras viajam, tiraram a desculpa que eles arranjaram. Aí eu fui lembrando isso que o pessoal falou, negócio de Ferrari, isso era pra ser uma Ferrari. Aí eu, começou a inculcar isso na minha cabeça. Eu falei, cara, esse carro, várias coisas que eu fui olhar no interior, tem muita coisa de ser um projeto Ferrari, sabe? Aí, por exemplo, falei isso, né? Vamos pro volante, né? É muito engraçado que eles falam lá que o volante é totalmente novo, é um volante desenvolvido pelo Andrea Bertolini, que é um piloto de teste da Maserati Corsa, campeão do mundo lá com a MC12. Falei, putz, que legal. Aí eu fiquei olhando o volante e falei, cara, eu já vi esse volante em algum lugar. Dentro do grupo FCA. Quem que é o irmãozinho do grupo FCA? Aí você olha o volante da MC20, que volante que é? É o volante da Giulia Quadrifoglio. Aí ele fala, pô, mas citaram até esse cara, esse André aí. Mas e aí? Eu peguei assim o press release da Giulia Quadrifoglio. Da Giulia, eu peguei vários press releases assim pra ver de onde que os caras tiram isso, né? E não tem o André citado no outro. Eu falei, cara, eu acho que a única... Porque tem até o start-stop, a partida do carro, é lá na esquerda. Tem um botãozinho lá na esquerda, que também tem na Giulia. Eu falei, a única diferença do volante até o pedal shift é igual, o desenho do pedal shift mais e menos assim, tamanho, proporção, volante. Cara, é o mesmo volante, o mesmo pedal shift, esses caras estão viajando. Aí você vê a diferença, não, espera aí, tem um botãozinho launch ali na direita, que aquilo lá que o Bertolini deve ter desenhado. Aí você fala, nossa, como os caras viajam, né? Mas de maneira geral, assim, eu gostei muito do interior, tô enchendo o saco, mas é que é engraçado você ver os press releases, os golpes que as montadoras falam e o marketing como que funciona, porque se você só lê o press release, você acha, nossa, o carro totalmente novo, né? Tem um monte de coisa que já tem já, sabe, entendeu? Como, por exemplo, o negócio do painel das telas LCDs eu achei muito bonito, eu acho que ficou bem refinado, coube muito bem ali, sabe, achei de uma certa maneira até melhor que o da classe S, eu sei que não tem nada a ver, mas tipo, ficou até mais bonito. Eu falei, nossa, ficou bonito, limpo, né? O design interior, eu gostei de várias coisas. Eu vi o escrito MC20 na parte da direita, assim, que também tem, as Gran Turismo também tem escrito Gran Turismo na direita, mas eu falei, cara, eu não sei porque eu tô lembrando muito Ferrari esse carro. Aí tem uma coisa genial também, o retrovisor central, assim, né? Ele, na verdade, ele tem, mas não tem, porque é o seguinte, o retrovisor, ele, na verdade, ele replica uma câmera traseira lá atrás. Então, você tá dirigindo, você vai olhar pro seu retrovisor, a imagem que vai aparecer é da câmera lá atrás. É uma puta ideia genial. Isso não é ideia Maserati, fiquem tranquilos. Isso é a primeira vez eu vi isso na Cadillac. Eu acho que o modelo, será que é um CT6? Que eu achei muito genial, que é o seguinte, você tem um retrovisor, aí a questão é que assim, que tem encosto de cabeça, tem um vidro lá atrás e te atrapalha. Então assim, automaticamente nessa Cadillac você vê todas essa poluição visual, mas você tem um botão que você seleciona que ele muda a imagem daqui, em vez de ser o vidro propriamente, ele muda e pega a câmera lá atrás. Cara, isso é uma puta ideia genial. O negócio dos botões lá, o D, o M, né, acho que é DM, né, que é o automático, o modo manual, algumas coisas bem simplistas assim, né? Você olha toda a estrutura do carro, tudo em fibra de carbono, e é fibra de carbono forjado, tá? É aquele estilo que a McLaren usa e que a Lamborghini usa também, achei muito bonito. Eu falei, puta, esse carro vai ser uma bica, vai ser muito caro. Eles falam que pesa menos de 1.500, né? E eles falam que era uma tecnologia da Fórmula 1 vindo do grupo
FCA. Aí eu falei, quem que tá no FCA? Ah, tem Alfa Romeo, né? Beleza, deram essa desculpa, tranquilo. Porque uma tecnologia, até eu tinha comentado num podcast do Amigos por Carros, quando a gente gravava, eu, Henrique, o Matheus e o Gabriel, que eu e o Gabriel, a gente tava discutindo sobre uma tecnologia que a Ferrari tinha, um negócio de pré-queima do combustível antes de entrar na câmara a combustão propriamente, que isso melhoraria muito a eficiência energética do carro, gastaria menos combustível e poluiria muito menos. A especulação que estava rolando uns anos atrás, que até eu comentei, acho que no Amigos por Carros, que a Ferrari estaria trabalhando no motor V8 mais girador, que usaria essa tecnologia para poder passar no nível de emissões. Aí você olha o Gordon Murray, né, na T50 lá, vou deixar o card aqui em cima direito para você não viu, ele comenta, não é algo parecido disso, uma queima diferente para poder passar também na questão do Euro 6, né? Então, falando do motor propriamente, então, eles falam lá que é motor V6, 3.0 Twin Turbo, 630 cavalos e 74,4 kg de torque, que eles chamam de Netuno, né? Que é o carro que tem o maior power dense, é a densidade de força por litragem. Então, tipo, é tipo o tamanho do motor, é o motor que, pelo menos que eles falam, 6 cilindros, que mais consegue gerar potência naquela litragem, naquela cilindrada, feito hoje no planeta, né? Câmbio de dupla embreagem de 8 marchas. Aí tem outra questão também, porque assim, a Ferrari usa o Getrag, na verdade não chama mais Getrag, né? Até eu comentei, acho que esse da Roma eu comento nesse NBcast que foi pro ar hoje. Há 2 anos, em 2018, uma empresa que chama Magna PT, ela comprou a Getrag. Então assim, você falar que os carros de hoje têm Getrag, os que estão produzidos hoje é errado, né? Na verdade o câmbio chama Magna PT. Cara, comprou em 2018, mudou o nome, mas é a mesma coisa, entendeu? Eles falam câmbio de dupla embreagem de 8 marchas. Eu lembrei, puta, certeza que é o câmbio da Roma e o da SF90. O da SF90 é um pouquinho diferente, né? Lembrar que da SF90 usa os motores elétricos como... Porque ele não tem engrenagem da ré, o da SF90, né? Então ele usa os inversores para dar ré. Já o da Roma tem engrenagem da ré normal, usa normal, que o carro não é híbrido. E eu acredito que aqui também, cara, vai ser Magna PT. Procurei no press release, procurei em vários vídeos, ninguém fala que tipo de câmbio que é. Aliás, você vai ler o press release ou a própria apresentação, eles falam que o carro não está totalmente pronto, apesar que vai entrar em linha no início do ano que vem, eles estão terminando de desenvolver. Então, até entrei no site da Magna PT para ver se eles falam alguma coisa. Achei lá o câmbio da SF90, né? Não fala nada da Roma. Eu falei, não, mas eu sei que é uma derivação, mas é praticamente o mesmo câmbio, muda algumas coisas, né? Mas não falaram nada de Maserati. Acho que eles vão esperar aí o anúncio ano que vem, então eu vou ficar de olho no site da Magna PT, mas provavelmente esse câmbio, esse motor Netuno, né? É um motor de... Fala que é derivação de Fórmula 1 aí, então... alta eficiência energética e vai ser algo exclusivo exatamente para Maserati. E eles não deixam de falar o tempo todo que o carro é 100% feito em Modena, como eu falei no início do vídeo, o tempo todo. Na apresentação acho que foi dito umas 3 vezes, no press release dizem várias vezes também. É exatamente para desvincular da Ferrari, para dizer que tipo, a gente não tem mais nada a ver. Apesar que até nessa altura, quando você olha os press release e tudo, você fala, caramba, cara, você olha algumas coisas assim do carro, construção, desenho de banco, a Maserati não tem capacidade de fazer isso, sabe, já pré-julgando. Cara, tem umas coisas, tipo o negócio do Manettino, do nada vir um câmbio desse, adaptado num motor com tecnologia dessa, você começa a desconfiar a teoria da conspiração lá, que teria trocado de projeto com a Ferrari. Até eu fiquei pensando assim, cara, o que será que a Ferrari chegou pra eles e falou, gente, eu não quero mais estar com vocês, o que eu preciso sair pra me desvincular de vocês, né? Aí os caras dizem, então faz o seguinte, desenha uns produtos aí pra Maserati, os motores, passa o projeto pra gente, se quiser fica com a Alfieri aí, e já era, né? A Ferrari pegou, aproveitou e soltou a Roma, né? Aí assim, você para pra ver depois, você fala, não deve ser bem isso, porque eu espero, pra gravar esse vídeo aqui, eu queria gravar logo em seguida quando sair a apresentação e tal, mas eu falei, deixa eu esperar um pouco, que eu sei que sempre sai mais coisas. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, que é um dia anterior que tá sendo publicado, você olha algumas coisas, a Maserati já falando que ano que vem ela vai anunciar a Gran Turismo. Então assim, aquela suspeita que teria trocado, que a Maserati não teria mais um sucessor, ou seria outro tipo de carro, não, a Maserati vai ter um outro carro, eles falam que vai ter, então vai vir ano que vem a Gran Turismo, aí depois no outro ano vai vir as versões elétricas, vai ter uma versão elétrica, vai ter uma versão elétrica da MC20, vai ter nova geração da Glib, 4-porte, cara, vai mudar tudo, vai ter eleição elétrica, vai ter até tudo elétrico, grande parte uma versão elétrica, né? Vai ter até a Gran Cabra, a versão conversível. Então assim, até fizeram um teaser aí da Gran Turismo, eu olhei e falei, cara, eles não tinham que usar esse nome, acho que o nome Alfieri caberia tão bem, né? Mas meio que anunciando Gran Turismo, eu falei, puta, usar esse nome Gran Turismo não, né? E até vai ter o SUV novo na Maserati aí, que eles vão lançar daqui a 2 anos,
anos, né? Que vai se chamar Grecale, né? Até você vai ver a história assim, Grecale. O que é Grecale? Aí você vai ver, é um vento que corre lá no Mediterrâneo. Eu falei, nossa, Maserati copiando a Pagani, agora pegando o nome de vento correndo em algum lugar no planeta, né? Mas vamos voltar para a MC20. Eles passaram os dados também, então 0 a 100 em 2.9, isso é mais rápido que a Roma. 0 a 200 em 8.8. Isso é mais rápido que a Roma, que a McLaren GT, que o Ford GT e a máxima de 325. Esse carro, eu estava olhando a faixa de preço dele para ter ideia onde que ele vai cair. Ele vai ser um pouco mais caro que a Roma, mas mais barato que a F8. Então aqui, se fosse chutar, esse carro deveria custar aqui perto do padrão que a gente tem por aqui, deveria ser o quê? Nossa, vai ser um absurdo aqui. Os caras vão querer cobrar 2,5 para mais, mas seria uma tremenda alternativa para revitalizar a Maserati, né? E tem outros detalhes também que eles falam, né? Suspensão Double Wishbone, suspensão normal, não é suspensão magnética. Level 3 de direção autônoma, chupa classe S, achou que era pioneira, a Tesla já tinha, agora até a Maserati vai ter. Até na apresentação eles mostram lá, o ronco dos 6 cilindros é inigualável na apresentação. Falei, nossa, os caras deviam ter feito isso, que ficou horrível, o ronco é muito merda, sabe? Tipo, os caras deviam ter feito isso, pode ter feito artificialmente, faz aquela tomada na rodovia ou numa estrada fechada ou num circuito pra mostrar o ronco, você dá uma valorizada, mas o ronco, putz, grila, os caras colocaram lá, falei, nossa, que vergonha. A apresentação em si eu achei muito horrível, porque eles demoraram muito pra apresentar, né? E ficaram pouco tempo, nem falaram do carro. O mais engraçado é que se você for olhar, a apresentação tá no YouTube, os créditos duram mais que a própria apresentação. É inacreditável isso, velho. A quantidade de tempo que ficam os créditos passando é horrível. Assim, eu gostei da apresentação pelos carros, assim, acho que são os proprietários vendo, o lançamento novo, tipo, os irmãos mais velhos olhando o irmão novo chegar, a orquestra, tal, os dançarinos, tal, legal, tal, mas a apresentação do carro, assim, foi horrível, porque eles não falaram nada. Eu esperava que ia mostrar interior, ia comentar várias coisas, mostrar a tampa do motor. Cara, os caras não mostraram nada, é muito ruim, cara. Nossa senhora, eu esperava muito mais, sabe? E eles querem usar aquela determinação Race Car for the Road. Muita gente usou, né? Ferrari usou, Porsche usou, McLaren usou, todo mundo usou, né? Mas vamos falar para alguns opcionais também. Tem vários opcionais do carro, como eu falei, tem 2 tipos de roda lá. Tem algumas coisas legais, tem até um opcional do som, porque o padrão do carro ele vem com 6 alto-falantes. Mas a minha surpresa foi que tem um opcional de um som mais premium. E quando eu vi, o som, sabe qual que é? É o Sonos Faber. É o mesmo que a Pagani usa, com 12 alto-falantes como opcional, né? Você tem opcional também lá do teto de carbono, cobertura do motor em carbono, tampa do motor em carbono, freio de carbono e cerâmica também opcional, lifting system opcional, e você tem cores, né? Até eu entrei lá no site da Maserati, dá pra você configurar já agora, tá? Vai aparecer aí pra vocês, eu configurei uma Grigio Mistero, aliás, as cores, vamos falar então, são 6 pelo menos padrões, né? Bianco Audace, e é interessante esse Bianco Audace, que o Mr. JWW até mostra, porque tem 2 tipos de tons, né? Assim, ele é branco, mas dependendo da iluminação ele fica azul, que parece aquele Bianco Birdcage que a gente tem aqui no Brasil, numa Gran Turismo, ou de outro tipo de iluminação ele pode ficar amarelo, os caras trabalhando pintura e pigmentações. O problema é que se acontecer alguma coisa dessa pintura para refazer, já era, né? Não tem como, vai ter que tirar toda a pintura e fazer de novo, né? Aí você tem a Giallo Genio, a Rosso Vincente, deve ser Vicente, né? Blue Infinito, Nero Enigma e o Grigio Mistero. Eu configurei uma Grigio Mistero aí, achei bonito pra caramba. O site estava meio lentinho lá, porque acho que muita gente deveria estar configurando, né? E falam que vai ter uma versão futura aí, híbrida, e uma elétrica com mais de 1000 cavalos, né? E os concorrentes eu já tinha falado aí, Ford GT, Corvette C8. Aliás, o Corvette C8 não pode ser concorrente, na verdade, né? Tem que ser o acima, o Z0 mesmo, porque o Corvette C8 ele vai tomar muito. O Ford GT, certeza que também vai tomar, mas... eu acho que vai ser talvez um Z06. Eu tô falando isso como concorrente ou a McLaren GT mesmo, por conta de ser um... é que eles vão falar como um carro esportivo, não é um GT, mas aquele estilo de carregar mala atrás, achei muito C8 aquilo, sabe? Ficou muito evidente que os caras querem dar uma incomodada no Corvette C8. Claro que um carro mais caro que o C8 vai ser, acho que mais com o Z06 ou com o Ford GT. O Ford GT tá ferrado. É que o Ford GT, ele já tá aí fazendo hora extra, né? E vai ficar até 2022, né? Supostamente tá vindo um pro Brasil. Vamos ver, tomara que apareça aí, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal. Se você quiser, você pode até se tornar um membro e participar lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então é isso, novos lançamentos vão vindo, eu vou comentando aos poucos com vocês aí. É isso aí.